Como é bom estar na casa do Senhor, louvar o Senhor, receber diretamente do Senhor o que Ele tem para nos dar. Que bom. Se o irmão e a irmã fechou sua Bíblia, naquele texto que nós lemos no início, vou convidar você para abrir ou ligar novamente no Salmo 119. Salmo 119, nós vamos ler novamente do versículo 15 ao versículo 18. Mesmo assentados, vamos acompanhar o que a palavra de Deus nos diz. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Sê generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém? Irmão e irmã, seus olhos estão abertos? Eu tenho dificuldade, né? Eu tenho os olhos apertados, né? Minhas pálpebras. Mas nossos olhos estão mesmo abertos. A gente consegue perceber o agir de Deus. O salmista está dizendo: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O salmista conhecia Deus. Quem está falando isso não é alguém que não conhecia a palavra de Deus. O salmista conhecia Deus, conhecia a lei de Deus, e ainda assim ele está pedindo: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se a gente fizer assim uma atualização da linguagem, Deus está dizendo assim: abre meus olhos para eu conseguir enxergar o teu agir, Senhor. Note que quem está falando isso, novamente, não é alguém que não conhecesse a Deus, é o salmista. Se o salmista disse isso, será que a gente também tem que pedir isso para Deus? Será que eu, pastor André, preciso pedir para Deus desvendar os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da lei do Senhor? Preciso. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Estar com os olhos abertos é um desafio. Sabia? O irmão já reparou que há situações em que é difícil estar com os olhos abertos? O irmão já reparou que fechar os olhos é um reflexo à sensação de perigo? Já reparou? Quando alguém lhe dá um susto, a primeira coisa que você faz é fechar os olhos, é proteger os seus olhos. Você fecha os olhos. Algo vai acontecer de grave, você fecha seus olhos. Quando é que você fecha seus olhos? Nas sensações de perigo, você fecha os seus olhos quando você percebe, quando você reconhece o perigo. Não é verdade? Quando você não percebe que há perigo, você não fecha os seus olhos. O salmista está dizendo: desvenda, abre meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Será que tem momentos em que a gente está sob pressão e a gente fecha os olhos para as coisas de Deus? Será que tem momentos na nossa vida em que a gente devia estar com os olhos bem arregalados, mas tem um reflexo, uma coisa que a gente aprendeu nesse nosso mundo, que nos ensina a fechar os olhos? Será que a gente tem que treinar para estar com os olhos abertos?
algum tempo atrás, eu estava lendo uma reportagem e eles estavam falando sobre o esporte, sobre esporte de alto desempenho. E essa reportagem especificamente falava sobre vôlei. Como o vôlei tem mudado ao longo dos anos. Em tudo. Né? Desde as regras. Né? Quem tem a minha idade jogava vôlei, for jogar hoje, as regras são outras, parece outro esporte. Né? É como o nosso filho mais novo, ele gosta de futebol, né? E joga futsal. Aí eu começo a falar para ele, quando eu jogava futebol de salão, aí ele olha para mim, futsal, pai. Né? Futsal, eu jogava era futebol de salão, não era futsal. Né? Tá bom, vai, futsal. As regras mudaram. A reportagem era sobre vôlei. Aí ele começou a falar sobre as mudanças das regras, a rede, a altura. Começou a falar dos jogadores. A altura média dos jogadores mudou absurdamente. Hoje em dia, um jogador, para ser um jogador de elite, se ele tiver menos de 1,95, talvez como armador, talvez como líbero ou levantador. Talvez. Né? O pessoal que está fazendo sucesso tem 2,5, 2,10, 2,15. O Duque ficaria pequenininho perto desse pessoal. Então, você imagina alguém que é um palmo maior do que o Duque, para quem o Duque teria que olhar assim, né? Acho que ele não fica de pé aqui, né? Então, assim, mudou tudo. E uma das coisas que a reportagem falava é de que o jogador, ele tem que treinar para manter os olhos abertos enquanto ele joga. Porque o normal, meu amigo, quando uma pessoa de 2,15 corta uma bola na sua frente, não é só fechar os olhos, é fechar os olhos, botar a mão no rosto e virar de costa, né? Você esperar aquilo com os olhos abertos, você tem que se treinar. O normal não é ficar de olhos abertos. Assim como o normal nesse nosso mundo não é estar de olhos abertos para as coisas de Deus. Deus quer que a gente aprenda a manter os olhos abertos para a gente perceber o agir dele. Vocês estão vendo que eu estou tentando arregalar os olhos? Eu tenho dificuldade em arregalar os olhos. Deus quer que você aprenda a arregalar os olhos e ver o agir dele. Sabe por quê? Porque o mundo nos ensina a sermos cada vez mais egocêntricos, nós mesmos. Já reparou que no louvor a gente gosta de fechar os olhos? Eu gosto, não é bom, né? Às vezes você fecha os olhos. Que tal na próxima vez que a gente estiver louvando, você ficar de olhos abertos e observar o agir de Deus no meio do povo? Deus quer que a gente mantenha os olhos abertos para o agir dele. Se a gente mantiver os olhos abertos, a gente vai ver Deus agir na vida do Giovanni. Se a gente mantiver os olhos abertos, a gente vai ver Deus agir na vida do Zaqueu, da Priscila, da Denise, do Carlinhos, do Caleb. Se a gente mantiver os olhos abertos, a gente vai ver Deus agir na vida das pessoas. Se a gente mantiver os olhos abertos, a gente vai poder ver que as pessoas estão sofrendo e vai poder servir. Se a gente mantiver os olhos abertos, a gente vai ver que as pessoas estão felizes e vai poder se alegrar. Mas Deus quer que a gente mantenha os olhos abertos. Desvenda, Senhor. Mas isso não vem simplesmente porque eu quero, não. Eu tenho que treinar. Os jogadores de alto desempenho, eles treinam para manter o olho aberto enquanto ele está atacando, enquanto ele está defendendo. Ele tem que estar com os olhos abertos, senão ele não vai saber, não vai conseguir pegar a bola. Você tem conseguido manter os olhos abertos na dificuldade? Ou quando a dificuldade chega, você se retrai, começa a ficar com pena de si mesmo, começa a sentir que você é o último, que você é o coitadinho, que só você ficou, que Deus não está te ouvindo. Como é que tem sido?
Quando as dificuldades vêm, você fecha os olhos ou você deixa eles bem abertos para ver o que Deus está fazendo na sua vida? Já teve a sensação, quando você está naquele momento de dificuldade, e você está que chora, alguém chega e diz assim: lembra do que Deus já fez na sua vida? Lembra daquela vez que Deus operou na sua vida daquele jeito? Lembra daquilo, lembra disso? Parece que é Deus fazendo assim, né? Tchá, tchá, tchá. Dando umas bolachas na gente assim, né? Dizendo pra gente: abre os olhos, eu estou fazendo. Abre os olhos. Eu fiz antes, eu sou o mesmo Deus, eu vou continuar fazendo. Mas abre os olhos. Abre os olhos, levanta a cabeça. Vamos ver. Veja Deus agir. Parece que com o tempo, se a gente não prestar atenção, as coisas parecem que só acontecem na Bíblia. Não, as coisas acontecem em 2013. As coisas acontecem hoje. As coisas acontecem sempre, porque Deus não muda, nem vai mudar. Vou pedir para o Carlinhos colocar uma imagem. Isso, pode parar aí. Vocês estão vendo essa imagem? Vocês estão vendo a carinha de satisfação dele? Essa imagem foi tirada uma fração de segundos antes da bola de basquete bater no nariz dele. Olha a carinha de satisfação dele logo antes dessa bola de basquete pegar nele. Não dá pena? Injustiça, né? Quem que bateu essa foto? Por que essa pessoa que bateu essa foto não estava lá para tirar essa bola do nariz dele, né? Ele sabia do que ia acontecer com ele? Não. Apesar de estar com os olhos abertos. Então como é que funciona isso? Não é só estar de olhos abertos? Hoje de manhã nós estávamos estudando na escola dominical e a gente lembrou diversas vezes de um versículo que diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não são necessariamente estes olhos que precisam estar abertos, mas eu preciso estar atento ao agir de Deus. Tem certos momentos em que Deus nos vê exatamente assim. Deus está vendo que algo vai dar errado na minha vida e na sua. E nós estamos lá, sorridentes. E Deus está vendo. E Ele quer que a gente não faça, saia, se proteja, haja. E a gente não faz. Na nossa arrogância, a gente acha que sempre sabe o que está acontecendo. Assim como a gente olha para essa criança e diz: ó, coitadinho, tão inocente, não está vendo o que vai acontecer. Quantas vezes Deus já olhou para mim e disse assim: ô pastor André, você não está vendo o que vai acontecer? Abre seus olhos, olha para mim. Quantas vezes Ele já olhou para mim e para você, querendo que a gente entenda o que a gente tem que fazer. Não desmarque sua Bíblia do Salmo 119, mas abra no Salmo 37 para mim. Salmo 37, versículos 5 a 8. Salmo 37, versículos 5 a 8. Os irmãos e as irmãs acharam? Diz assim, a gente conhece bastante o comecinho desse trecho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós conhecemos esse versículo como assim, palma da mão, né?
O próximo já não é tão conhecido assim, mas também é conhecido. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Como às vezes a gente se irrita porque as pessoas que não conhecem a Deus, tudo dá certo para elas, né? Mas Senhor, eu estou na tua casa, estou te servindo, e aquela pessoa não está nem aí para ti, e parece que tudo acontece de bom para ele. Isso é desde o princípio dos tempos, viu? Que o homem argumenta isso com Deus. E Deus fala: não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. E aí eu queria que o irmão prestasse bem atenção no versículo 8. Diz assim, olha bem na sua Bíblia. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. E aí Deus fala algo muito objetivo. Diz assim: certamente isso acabará mal. Olha para essa foto aqui. Não dá para você dizer isso? Certamente isso acabará mal. Coloca a próxima imagem, Carlinhos. Olha a cara de satisfação desse amigo. Eu não faço ideia como essa Coca-Cola foi lançada desse jeito, mas eu consigo dizer que certamente isso vai acabar mal. Eu não sei se vão ser só os óculos, se vai ser os óculos, o nariz, ou se os olhos dele. Mas isso não vai, ou talvez até os dentes, né? Mas isso não vai dar certo. Tantos momentos na nossa vida a gente está sorrindo, achando bom, e não está vendo a armadilha em que a gente está caindo. A gente precisa de Deus. A gente precisa que Deus desvende os nossos olhos para a gente perceber. Vocês acham que isso vai acabar mal? Certamente isso vai acabar mal. Vocês acham que ele está feliz no momento que ele está ali? Achando bom? Que ideia maravilhosa que eu tive! Quantas vezes na nossa vida a gente tem ideias maravilhosas e não consulta o Senhor? Olha que negócio maravilhoso que apareceu para mim, pastor. Gente, você não acredita quantas vezes já me vieram com essa mesma expressão. Pastor, que negócio maravilhoso que apareceu para mim. E eu olho assim, sério? Você está falando sério que você acha esse um negócio maravilhoso? A sensação que eu tenho é essa. Eu olho para aquele negócio maravilhoso e vejo essa foto aqui. Dá vontade de dizer, certamente isso vai acabar mal. Quantas vezes os nossos planos são feitos sem pedir orientação a Deus, sem pedir que Ele desvende os nossos olhos para que nós vejamos o agir dEle? A gente olha para Ele e diz assim, que cara bobo, né? Será que nós não temos sido mais bobos do que Ele em algumas coisas que Deus já nos falou? Aquelas coisas que Deus já nos falou, confirmou, refalou, só falta Deus escrever na parede mesmo, porque o resto Ele já fez. E a gente ainda, mas será? Eu vou naquele local ali porque tem uma pessoa que Deus fala muito com ela.
Deus já falou 25 vezes com você, mas você tem que ir num local onde tem uma pessoa que fala muito com você. Certamente, isso vai acabar mal. Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sabe onde é que a gente precisa concentrar o nosso olhar? Na lei do Senhor. Olha essa imagem. Fiquei impressionado com essa imagem. Quantas vezes as pessoas que estão próximas a nós já conseguem ver a tragédia que vai nos acontecer e a gente não consegue. Quantas vezes a coisa, uma fração de segundos, quantas vezes basta estar a meio metro de distância para ver que a gente precisa de ajuda. E na nossa arrogância, está tudo bem. Está tudo bem. Eu sei. Eu já sei. Eu estou sabendo. E as pessoas que estão próximas a nós estão olhando assim e vendo. Certamente, isso vai acabar mal. Você tem alguma dúvida de que para ela isso acabou mal? Olha a cara de satisfação dela. Será que há momentos na nossa vida em que a gente está com a cara de satisfação e a gente está pegando fogo? Será que tem momentos em que o nosso casamento está desse jeito aqui e a gente está sorrindo? E as pessoas que estão ao nosso redor estão vendo, certamente isso vai acabar mal. Não pode deixar, eu sei me cuidar. Tá tudo tranquilo. Para Deus, o dono da eternidade, Deus nos vê assim. Para nós, parece que foi muito rápido, mas Deus nos vê assim, quadro a quadro. Não tem presente, passado e futuro para Deus. Certamente, algumas coisas que a gente tem feito precisam deixar de acontecer. Certamente, nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Certamente, a gente precisa meditar mais na lei do Senhor. O Salmo 119 fala sobre um assunto apenas: a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor, a palavra do Senhor. Deus já deixou a sua palavra para que eu e você possamos olhar para ela com os olhos bem abertos e pedir que Deus nos fale sobre aquelas coisas que estão pegando fogo na nossa vida. Vocês têm alguma dúvida de que isso vai acabar mal? Ela nem sabe, ela ainda nem colocou as mãos para se defender. Ela ainda nem viu a tragédia que vai acontecer na vida dela. Esses momentos aqui, já foi. Já foi, meu irmão. Quando é que ela tinha que ter visto que ia acabar mal? Quando ela começou a balançar naquela altura que ela achou que podia fazer, né? Meu irmão e minha irmã, como isso vai acabar mal?
eu acho que ele ainda nem percebeu. Mas vai acabar mal. Às vezes a gente quer mostrar que a gente consegue fazer. Às vezes, na arrogância, na Bíblia tem uma palavra interessante, né? A jactância. Na arrogância de mostrar que eu sei fazer, de que eu sou bom em algo, eu não percebo a tragédia que pode acontecer. Giovanni estava ministrando agora, orando, e orou pedindo para que a gente tire. Tem momentos que Deus quer que a gente tire a mão. Deixa Ele agir. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sei fazer, é porque Deus sabe fazer. Não é porque eu já fiz, é porque Deus quis fazer através de mim. Porque Ele quis abençoar as pessoas. Não é porque eu sei, não é porque eu consigo, é porque Deus consegue através de mim e de você, meu irmão e minha irmã. Deus quer que a gente perceba cada vez mais claramente que o agir dele na minha vida, na sua vida, na vida do Giovanni, na vida de qualquer pessoa que estiver servindo ou ministrando a Deus, não é por nós, é por aqueles a quem a gente quer abençoar. Sabia? Deus age porque Ele ama o povo. É por isso que Ele colocou tantos dons na sua vida. É por isso que Ele te deu recursos. É por isso que Ele te deu capacidade. Porque Ele quer que as pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Só em abençoar as pessoas, só nisso, você já vai sentir Deus fluindo através de você. É isso que Deus quer que a gente sinta. Eu fiquei impressionado com essa imagem. Certamente isso vai acabar mal. Que brincadeirinha, né? A sensação que eu tenho é de que esse amigo estava brincando com ele e escapuliu da mão dele. Será que tem momentos em que a gente se expõe nesse nosso mundo às brincadeirinhas desse mundo e acaba assim? Será que tem momentos em que a gente precisa lembrar do Salmo 1 que diz: não se detém no caminho dos pecadores? Deus sabia que a gente ia ter que passar pelo caminho dos pecadores nesse nosso mundo. Esse nosso mundo jaz no maligno. Mas o salmista disse para a gente não parar. Não parar no caminho dos pecadores. Porque no caminho dos pecadores é isso que acontece. Certamente isso acabará mal. Não tem outra solução. Isso vai acabar mal. Tem coisas na nossa vida que, se a gente não deixar de fazer hoje, vai acabar mal? Será que tem algo, enquanto o pastor está te falando, tem algo que Deus está te mostrando sobre coisas que você precisa parar de fazer hoje? Será que tem coisas, você está se lembrando, que você precisa fazer hoje? Porque senão, isso vai acabar mal. Deus nos fala, mas o salmista diz: mantenha meus olhos abertos, Senhor. Desvenda os meus olhos. Que oração linda. Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja o teu agir. Conta uma história que um homem muito simples, muito simples, procurou um relojoeiro. Chegou lá no relojoeiro e tinha na mão 2 ponteiros. Chegou para o relojoeiro e disse assim: eu preciso que o senhor conserte esses ponteiros.
Faz muito tempo que eles estão com defeito. Não consigo ler as horas certas nesses 2 ponteiros. Aí o relojoeiro olhou, notou que era uma pessoa simples. Disse assim: o senhor trouxe o relógio? Não. O problema é nos ponteiros. O senhor me desculpe, mas eu preciso do relógio para consertar. O senhor pensa que me engana? O senhor está querendo o relógio? Depois o senhor olha para mim e vai me cobrar bastante, que o senhor vai dizer que vai consertar o relógio. E eu sei que o problema são os ponteiros. Não, o senhor não está entendendo. Estou sim. Não, senhor. Eu vou procurar alguém que conserte os meus ponteiros. E saiu. Faz sentido para você? Você já viu alguém consertar ponteiros? O problema era nos ponteiros? Não. O problema não era nos ponteiros. O problema era no relógio. Parece bobo, né? Que homem mais bobinho. Será que às vezes a gente se aproxima de Deus pedindo para Ele consertar os ponteiros? Oh, Senhor Deus, age na minha vida financeira, Senhor. Olha o meu cheque especial. Eu estou devendo no cartão. Vou jogar na loteria porque Deus vai me abençoar. É mais tolo do que o homem dos ponteiros. E eu conheço pessoas que agem assim. Será que a gente se aproxima de Deus pedindo para Ele consertar os nossos ponteiros? E quando Ele olha para nós e diz assim: traz o relógio. Traz o relógio para mim, que eu sou bom em consertar relógio. Aí a gente olha para ele e diz assim: já sei qual é a sua, você quer me cobrar caro. Vai sair caro esse negócio. Se eu trouxer o relógio para você, o custo vai ser muito alto. Não, esse negócio de me entregar para ti, aí eu não vou mais poder fazer isso, não vou mais poder fazer aquilo, não vou mais poder agir assim, não vou mais poder agir assim. Não, aí tá caro demais. Eu vou ali porque eu sei que tem gente que conserta ponteiro. Tem gente que diz que conserta ponteiro nesse nosso mundo? Tem. Tá assim de gente querendo consertar os seus ponteiros. Mas eu conheço um relojoeiro que conserta os relógios. Tá assim de gente mentindo e enganando, dizendo que consegue consertar os seus ponteiros. As aparências. Aquilo que a gente vê. Afinal de contas, o que você enxerga do relógio são os ponteiros. O que a gente vê não é o que está errado. O que está errado é o que a gente não vê. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Deus quer consertar a fonte do problema. Deus quer fazer um reparo geral naquilo que realmente importa. Mas a gente fica querendo remendar os ponteiros. De vez em quando, decide trocar os ponteiros. Um ponteiro mais bem apresentado, mais bonito, possivelmente vai disfarçar esse problema. Não adianta. Certamente isso vai acabar mal.
trocar o ponteiro, meu irmão, não adianta. A gente precisa reajeitar o relógio. A gente precisa chegar para Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, vou ser muito sincero. Eu não faço a menor ideia o que está errado, mas eu sei que o Senhor faz. Resolva o que precisar ser resolvido, Senhor. Senhor, faz, Senhor. Eu não vou dizer para o Senhor onde é que está doendo, não. Eu sei que eu estou doente. Me ajuda. Tantas vezes a gente se aproxima de Deus, dando instrução para Deus onde é que Ele tem que operar. Eu queria ver quem é que chega na sala de cirurgia, para o cirurgião e diz assim: com licença, primeiro o senhor, por favor, faça uma incisão aqui. Agora o senhor afaste. Por favor, anestesista. Agora, por favor, limpe esse sangue aqui. O senhor vai, agora... Ninguém faz isso. Mas a gente chega para Deus: Senhor, eu queria que o Senhor fizesse assim, assim, assim e assim, porque o Senhor consegue fazer. Como assim? Senhor, age nesta área da minha vida. E Deus está dizendo assim: eu vou agir, mas antes eu tenho que reparar tanta coisa. Mas antes eu tenho que mexer em tanta coisa que você não faz nem ideia. Vamos fazer o seguinte: eu vou anestesiar você e vou agir. Eu vou anestesiar você e vou operar. Vai doer um pouco. Você já fez um procedimento médico em que o médico olha para você e diz assim: vai doer um pouco. Sangue de Jesus, né? Quando o médico chega para você e diz assim: esse procedimento é um pouco incômodo. Um pouco incômodo? Não é nele, né? Irmão, eu tenho uma notícia para você: vai doer um pouco. É um pouco incômodo, mas vale a pena. Quando Deus põe a mão, é o melhor para nós. Se Ele tiver que tirar algo da tua vida, meu irmão, larga a mão. Se Deus te disser que tem algo que precisa ser desfeito, desfaz, meu irmão. Se Deus te falar que tem algo que precisa ser cortado fora, deixa Deus cortar. Não foge, não. O pós-operatório pode ser um pouco complicado. Se você precisar de uma transfusão, o Senhor Jesus já deu o sangue dele por você. Fica tranquilo. Ele sabe exatamente onde mexer. Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Experimenta, meu irmão, meditar nos preceitos do Senhor e ter respeito às veredas de Deus. Experimenta ter prazer nos decretos do Senhor e não se esquecer da palavra dele. E veja o que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus quer, e sempre quis, e sempre vai querer, um povo que esteja disposto a ver o agir dele, a permitir o seu agir, a ser abençoado. Não resista, não. Abra a mão, entrega para Deus, deixa Deus fazer.
Deixa Deus agir. Em nome de Jesus. Deus quer agir na sua vida. Você quer deixar Deus agir? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, Tu és Deus, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que só Tu és Deus, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor sabe e nós não, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que a Tua palavra é perfeita. E nós declaramos, Senhor, que nós temos pecado contra Ti, Senhor. Nós declaramos que temos certeza que se o Senhor agir, vai ser o melhor para nós, Senhor. Nós declaramos que temos certeza, Senhor, que o problema não está nos ponteiros, mas está no nosso relógio, Senhor. Nós temos certeza que só Tu, Senhor, que fez essa máquina, só Tu, Senhor, que planejou, que sonhou comigo, com cada um de nós, sabe exatamente o que fazer, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que queremos a Tua vontade em nós. Se você crê nisso, diga amém, meu irmão. Amém, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que temos certeza que a Tua vontade é o melhor para nós, Senhor. E que das Tuas mãos ninguém pode nos tirar, Senhor. Que as Tuas mãos, Senhor, que nas Tuas mãos é o melhor local para a gente estar, Senhor. Seja o Senhor fazendo um carinho, seja o Senhor operando, Senhor. Seja o Senhor fazendo o que tiver que ser feito. Nas Tuas mãos é o melhor local para estar, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estamos de olhos fechados. Se você crê de verdade que há algo que Deus precisa fazer na sua vida, levanta a sua mão. Senhor Deus, olha para essas mãos levantadas, Senhor, como sinal de que nós cremos, Senhor, que ainda tem tanto para fazer nas nossas vidas, Senhor. Tantas vezes a gente quis fazer com as próprias mãos, com os próprios braços, com a própria inteligência, com o próprio esforço, Senhor, mas a gente percebe que isso vai dar mal, Senhor. Que certamente isso vai dar mal. Nós não queremos assim, Senhor. Nossas mãos levantadas, Senhor. Nós estamos dizendo que queremos o Teu agir, Senhor. Então age, Senhor, no Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Age, Senhor, para que as pessoas percebam o Teu agir na nossa vida e glorifiquem a Ti, Senhor. Que as pessoas olhem para nós e agradeçam a Ti, porque o Senhor nos fez, Senhor. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Teu agir, a Tua glória, Senhor. Age, Senhor, no meio do Teu povo, para a honra e glória do Teu nome. E o povo de Deus diga amém, e amém, e amém. Glória a Deus, glória a Deus.